Falei, o nerd. Vamos lá resolver essa questão. Essa aqui vai ser mais uma daquelas resoluções que você só encontra aqui no YouNerd, porque eu realmente faço a prova. Então eu realmente tenho a dificuldade e te explico na realidade aqui, sem ficar fingindo assim que eu sei tudo, etc. Ou falar assim, não, você tem que usar tal propriedade, não sei o que. Vou falar a verdade pra você, por acaso assim, eu sabia a propriedade que tinha que usar. E, tipo assim, eu só vi uma vez essa propriedade numa questão da Unemat que eu resolvi. Mas, tipo, eu sou engenheiro civil, faz trocentos anos que eu estudo matemática e nunca tinha visto essa propriedade. Só vi ano passado por resolver uma questão. Então, chega de lero-lero, vamos resolver. Vamos lá, ó. E eu vou te mostrar também o mais importante, uma outra forma que eu resolvi sem a propriedade, certo? Meio que dando chute na canela aqui e dando um jeito, certo? Então vamos lá, ó. O gráfico que descreve a distância do ponto M. Então ele quer um gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre tempo igual a zero e tempo final, TF, né? Qual desses gráficos aqui? Vamos lá. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Então a viga estava aqui, ele vai içando aqui até que ela fique exatamente nessa posição, certo? Então, vamos ver o que ele está falando. Ele já explica certinho aqui o que está no desenho, né? Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal, aqui eu falei para você, né? Do cabo de aço sobre o plano do chão e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento de viga. Ou seja, o ponto O ele é uma continuação aqui, está no mesmo alinhamento desse cabo, certo? É a projeção ortogonal, projeção 90 graus com o solo. Beleza. Que se inicia no tempo 0, estágio 1, e finaliza no tempo F, tempo final, né? TF. Estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, começa aqui e vai sendo sempre verticalmente aqui, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Ou seja, ela estava aqui, vai raspando aqui, né? Deslizando até que ela fique 100% na horizontal. Beleza. Enquanto que a outra extremidade, tá. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. Beleza. Então, M aqui é o ponto médio, metade da viga, certo? Então, o raciocínio aqui que eu tive, primeiro, no estágio 1 e no estágio 3 está muito fácil de ver qual é a distância do ponto M ao ponto O. Foi o que ele quer saber, né? Então, estágio 1, a distância vai ser, sei lá, tamanho da viga sobre 2. Pode chamar de qualquer coisa aqui, né? V sobre 2. E aqui, V sobre 2. Viga sobre 2. Beleza? Então, já vamos olhar nas alternativas. Viga, qualquer distância, que ele nem falou o valor, né? Mas a distância aqui, vamos chamar de viga sobre 2, é a mesma no estágio 1 e no estágio 3. Tempo 0 e tempo TF, tempo final. Aqui, aumentou a distância, então não pode ser. Vou fazer de outra cor, ó. Aqui diminuiu a distância. Era alguma coisa aqui e diminuiu. Poderia chamar de X aqui também, qualquer coisa, né? Aqui, ele já deixou de propósito essas duas alternativas aqui, que também, ó, no tempo 1, tempo 0, estágio 1, estágio 3, eles permaneceram a mesma distância, certo? Então temos uma distância aqui e a mesma distância no tempo TF. E depois, nesse ponto aqui, no estágio 2, a distância vai permanecer a mesma, vai aumentar ou vai diminuir? Isso que a gente vai calcular agora. Então, o método que eu fiz na hora da prova, né? Na verdade, eu fiz dos dois métodos, mas o primeiro método que eu fiz foi o seguinte, e eu até fiquei meio assim, tipo, não fiquei 100% convencido que estava certo, e como eu tinha 5 horas lá só para fazer matemática, né? Então eu peguei e fiquei revisando ela para ver se eu conseguia
relembrar alguma outra propriedade e conseguir, daí eu vou te falar também como é que é essa propriedade, beleza? Então, como é que eu fiz aqui? Eu peguei um estágio 2 aqui e peguei um caso bem específico, na verdade. Não é exatamente o que está desenhado aqui, mas eu peguei um caso específico que seria o seguinte, ó. Quando, vou desenhar de outra cor, quando a viga estivesse exatamente a 45 graus em relação ao solo. Ou seja, 45 graus, aqui é 90, né? Projeção ortogonal significa 90 graus. E aqui, consequentemente, 45 graus também, né? A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, se você fizer as continhas aí, aqui também vai dar 45 graus, certo? Beleza. Então, como é o ponto M aqui, a nossa mediana, né? Ponto médio aqui dessa viga, eu fiquei imaginando o seguinte, que para eu descobrir essa distância aqui, que é exatamente o que ele quer, como é esse caso de 45 graus, tipo, são 45 graus, então estaria exatamente na minha bissetriz aqui, né? Ou seja, dividir o ângulo exatamente no meio. Então esse ângulo teria que ser exatamente igual a esse aqui, por ser um triângulo aqui de 45 graus e tal, certo? Então, quando eu cheguei nesse ponto aqui, eu me convenci, né, primeiramente, que, vou até desenhar aqui do ladinho, ó, que, vou chamar aqui, ó, vou botar nome aos bois, A, O e B. Então, se eu pegar o triângulo A, M e O, aqui vai ser 45 graus, vamos botar aqui, ó, A, M e O. Ou seja, aqui, ó, A, M e O, né? Só esse triângulo aqui. 45 graus aqui vai ser 45, porque eu falei que era, ó, a bissetriz aqui, né? E aqui seriam 90 graus também, pela mesma ideia de somar 180 nos ângulos internos. Beleza, então aqui eu tenho certeza que esse lado é igual a esse por causa dos ângulos, tal, né? Se eu fizer seno, cosseno, qualquer coisa, eu sei que sempre vai ser igual, certo? Ou eu poderia pensar aqui, ó, se eu pegasse dois triângulos, eu sei que essa altura é igual, então essa distância aqui vai ser igual a essa distância. Então, nesse raciocínio, eu cheguei à conclusão que o estágio 2 também mantém a mesma distância, que é exatamente essa distância aqui, né? Essa distância aqui é metade da viga, e essa distância aqui vai ter que ser igual por causa dos ângulos e tal. Então, vai ser metade da viga também. Nesse ponto aqui, eu me convenci mais ou menos ainda, né? Falei, não, beleza. Se não der tempo, essa aqui vai ser minha alternativa. Daí, o que eu lembrei? Eu lembrei que existe uma propriedade, né? Como eu te disse, eu só usei uma vez na minha vida. Essa aqui foi a segunda, que fala o seguinte, ó. Se eu tiver um triângulo, tiver uma semicircunferência aqui, né? Semicircunferência, metade do ângulo de circunferência, e tiver um triângulo inscrito aqui, deixa eu pegar até uma reguinha aqui, ó. Tô prendendo as manhas aqui, ó. Aê, rapaz. Tiver um triângulo. Qualquer triângulo inscrito aqui, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, cadê a régua? E fizer um triângulo, completar um triângulo, esse ângulo vai ser um ângulo de 90 graus. Não tá aqui, né, no desenho, porque eu fiz bem torto aqui. Mas qualquer triângulo que eu fizer, vamos supor, aqui no meio, qualquer triângulo que eu fizer, sempre esse ângulo vai ser um ângulo de 90 graus. Certo? Perceba que, tipo, às vezes a questão não fala nada que você tem que usar a tal propriedade, velho. É muito doido o negócio, você tem que buscar lá na sua cabeça. E, como eu disse aqui, foi uma questão que eu fiz que me fez acertar com certeza essa questão. Certo? Então, por isso que a gente tem que fazer muitas questões. E como que isso aqui me fez acertar essa questão? Porque, por exemplo, se eu pegar aqui, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, concorda comigo? Beleza, então ele é retângulo aqui, seria como se tivesse uma semicircunferência passando aqui assim, ó, né? Ele tá
tá deitado aqui em relação a esse outro desenho, mas é a mesma coisa, certo? Então, essa distância aqui, ó, vamos fazer até aqui. Que cor? Aqui. Essa distância que ele quer saber do ponto M ao ponto O, ela vai ser igual ao raio dessa semicircunferência. Concorda comigo? Do centro aqui, que é exatamente o ponto médio, é o centro, vai ser o centro da semicircunferência também. Então, desse ponto até esse ponto, vai ser o nosso raio, certo? E a distância do centro aqui, do ponto M, até essa a metade da viga também vai ser o raio, né? Porque está ligando ao centro até algum ponto da circunferência. Então, aqui eu tive mais certeza ainda que eu tinha acertado. Então, tipo, ele sempre vai ser a distância do raio, independente de qual é o ângulo que ele está aqui, por causa dessa propriedade aqui, certo? Como eu te disse, nem sempre você vai lembrar das propriedades, meu amigo. Você tem que resolver a questão do jeito que dá, certo? E tem outra, né? Tipo, são 1 milhão de propriedades que existem sobre todos os assuntos possíveis. E como que você vai decorar todos? Não vai. Você tem que ir fazendo questões e você vai acabar lembrando dos que são mais usados, certo? Não adianta você pegar um livro de matemática, por exemplo, e estudar o livro inteiro querendo estudar para o Enem. Não faz nenhum sentido, na minha opinião. Você tem que focar em questões. Beleza? Se você gostou, não deixe de conhecer o site ionerd.com.br. Lá sim tem muito mais coisas. Se você acha que isso aqui é bom, você não viu nada. Dá uma olhada lá. Valeu? Até logo.